Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos com a declaração do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em uma entrevista que deu à Reuters. Ele disse que, apesar dos esforços de diversos parceiros internacionais em fornecer sistemas de defesa aérea à Ucrânia, o que foi entregue até agora simplesmente não é o suficiente diante do tamanho da guerra em que o país está envolvido. Kuleba ainda informou que o problema, em essência, é resolvível, uma vez que é apenas uma questão de vontade política. Segundo ele, o envio de sistemas Patriot de interceptação de mísseis irá salvar a vida de soldados. No mesmo dia da declaração de Kuleba, Annalena Baerbock, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, enfatizou a importância de os aliados de Kiev desenvolverem estruturas confiáveis e de longo prazo para garantir que a ajuda futura chegue efetivamente à Ucrânia. Essa declaração encontra eco na fala de Kuleba sobre a necessidade de uma abordagem mais estruturada e sustentável para o apoio internacional. E por falar em Alemanha, o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, também falou sobre os planos futuros de financiamento da defesa do país. Ele prevê até 9 bilhões de euros em gastos adicionais com defesa a partir de 2028, caso a Alemanha consiga reduzir seus níveis de dívida. Esses fundos adicionais seriam liberados se a Alemanha conseguisse reduzir sua dívida para algo abaixo do limite de 60% do PIB, que é estabelecido pela União Europeia. Atualmente, o nível da dívida alemã está em 63% do PIB. Lindner, que é do Partido dos Democratas Livres, de inclinação fiscalmente conservadora, indicou que essa manobra financeira se baseia na premissa de que a Alemanha conseguirá retomar os pagamentos da dívida relacionada à pandemia de coronavírus planejados a partir de 2028. O governo alemão se endividou consideravelmente entre 2020 e 2022, acumulando cerca de 300 bilhões de euros em empréstimos de emergência devido à pandemia de coronavírus e à guerra na Ucrânia, enquanto suspendia temporariamente o freio à dívida que limita o empréstimo governamental. Com um planejamento cuidadoso e uma gestão fiscal prudente, Lindner vê um novo espaço financeiro se abrindo, o que permitiria à Alemanha atingir a meta de gastos com defesa da OTAN de pelo menos 2% do PIB. A Alemanha está, nesse momento, preparando o orçamento para 2025 e o plano financeiro até 2028, um período que Lindner descreve como particularmente desafiador, isso pela necessidade de integrar o Fundo Especial para a compra de armas modernas e cumprir a cota de gastos da OTAN. Esse cenário reforça a necessidade de uma gestão fiscal atenta e de decisões políticas bem ponderadas para garantir tanto a segurança interna quanto o apoio contínuo aos aliados como a Ucrânia. Gente, antes de passarmos para o próximo assunto, eu acho interessante observar a preocupação da Alemanha com o nível de sua dívida em relação ao PIB. Apenas como referência superficial, sem aprofundamento, os Estados Unidos estão com sua dívida em nada mais nada menos do que 129% do PIB. E o Brasil, em 2023, ficou em 74,3% do PIB. Comentem aí o que vocês acham disso. Ontem, 2 de abril, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um pacote de leis que tem como objetivo fortalecer e aprimorar a capacidade de mobilização do exército ucraniano. Devido às dificuldades que a Ucrânia vem encontrando na linha de frente, uma das alterações mais importantes foi a redução da idade para a convocação dos cidadãos ucranianos para combate, de 27 para 25 anos. Essa medida, que já vinha sendo esperada desde a aprovação pelo parlamento ucraniano há 10 meses, faz parte de um projeto de lei mais amplo que busca reformar todo o processo de mobilização. Dentro desse pacote, além da mudança da idade, temos também outras propostas interessantes, como a possibilidade dos soldados pedirem para serem desmobilizados após completarem 36 meses de serviço e a introdução de sanções administrativas para aqueles que tentarem evitar o serviço militar. Isso tudo, gente, num cenário onde, embora a idade de 25 anos possa parecer alta para alguns, especialmente considerando que existem exércitos mobilizando jovens a partir de 18 anos, a média de idade das Forças Armadas ucranianas gira em torno de 40 anos. As autoridades ucranianas têm encontrado dificuldade para baixar essa média, muito por conta da demografia do país, que vem declinando há anos, situação agravada pela fuga de milhões de mulheres e crianças desde o início da invasão russa. E vale lembrar, a lei marcial atualmente proíbe homens de 18 a 60 anos de deixarem o país. Enquanto a Ucrânia enfrenta dificuldades para guarnecer suas tropas com combatentes, parece que a Rússia, se as informações forem verdadeiras, vem demonstrando não ter esse problema.
Recentemente, o Ministério da Defesa russo disse que houve um salto no número de pessoas assinando contratos para se juntar às Forças Armadas russas. Para colocar em números, mais de 100 mil pessoas firmaram contratos com o Exército desde o início do ano, sendo cerca de 16 mil apenas nos últimos 10 dias. Durante entrevistas, a maioria desses candidatos teria expressado um desejo forte de vingar as vítimas da tragédia de 22 de março de 2024 na região de Moscou, como o principal motivo para a assinatura dos contratos. No contexto mais amplo da guerra na Ucrânia, que já está em seu terceiro ano, essa onda de novos recrutas vem em um momento importante. Como vocês lembram, Putin ordenou uma mobilização impopular de 300 mil homens em setembro de 2022, mas tem afirmado que não vê necessidade de uma nova mobilização compulsória, isso pela força dos números dos que assinam contratos voluntariamente. Bom, gente, isso é algo a se pensar, especialmente quando consideramos que os cartazes espalhados pelas cidades russas acabam enaltecendo os soldados que lutam na Ucrânia como patriotas e heróis, e muitos são atraídos também por salários bem acima do que poderiam ganhar como civis. A Rússia tem avançado lentamente nos últimos 2 meses e não para por aí. O ministro da Defesa Sergei Shoigu anunciou no mês passado, como vocês devem lembrar, que Moscou fortalecerá seu exército com a adição de 2 novas armadas e 30 novas formações até o final desse ano. Mas a Ucrânia não conta apenas com ajuda na Europa e na América. A Ásia também tem apresentado a sua contribuição. Isso mesmo, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, teve uma conversa por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e a mensagem que ele passou foi bem clara. O apoio do Japão à Ucrânia é firme e não vai balançar. Zelensky compartilhou no X uma atualização sobre a situação do conflito e ressaltou o quanto é importante aumentar a pressão das sanções sobre a Rússia, além da necessidade de criar um esquema para confiscar os bens russos que estão congelados. E Kishida, do outro lado, fez questão de expressar uma admiração enorme pela coragem não só de Zelensky, mas de todo o povo ucraniano. Ele deixou bem claro, o Japão está junto com a Ucrânia, sem hesitar. Bom, já que comentamos lá atrás sobre as dívidas da Alemanha, dos Estados Unidos e do Brasil em relação ao PIB, a dívida do Japão ganha de todos eles, está acima de 200% do PIB. Mas voltando para a Ucrânia, hoje, quarta-feira, Zelensky disse que só em março a Rússia lançou mais de 3 mil bombas guiadas por ar, 600 drones e 400 mísseis em direção à Ucrânia. Nos últimos 15 dias, a Rússia deu uma acelerada na campanha de ataques aéreos de longo alcance, mirando especialmente na infraestrutura energética da Ucrânia. E olha, já estava difícil por causa dos bombardeios anteriores, mas agora eles destruíram mais um pedaço desse sistema que já estava fragilizado. Não podemos esquecer que a Ucrânia também tem mirado na infraestrutura energética da Rússia. Mas voltando ao tema, a Rússia também aumentou o uso de bombas guiadas lançadas de aviões nas áreas de confronto direto, isso nos últimos meses. Eles lançam essas bombas bem de dentro do território controlado pela Rússia, que planam em alta velocidade até os seus alvos. Para Moscou, essa tem sido uma forma eficiente de jogar uma quantidade enorme de explosivos em cima das trincheiras ucranianas e dos prédios perto da linha de frente. Como sempre comento, o problema é quando os civis são atingidos. E aí somos obrigados a ouvir: isso acontece em guerra, vamos investigar para evitar que isso ocorra novamente. Enquanto isso, a aliada da Rússia, a Bielorrússia, Belarus, iniciou exercícios militares bem na área de fronteira com a Ucrânia e também fronteira com membros da União Europeia, tipo a Lituânia e a Polônia. Quem deu essa notícia foi o próprio Ministério da Defesa de Belarus, que falou sobre o assunto no aplicativo de mensagens Telegram. Os exercícios têm previsão de durar 3 dias e estão rolando nas regiões de Gomel e Grodno. O objetivo é treinar tanto oficiais quanto as tropas de defesa territorial. Belarus, que é praticamente o aliado mais próximo da Rússia, viu suas relações com os vizinhos ocidentais e com a Ucrânia ficarem meio estremecidas nos últimos anos. Isso, claro, depois que Moscou usou o território bielorrusso como ponto de partida para o ataque a Kiev lá em fevereiro de 2022. Bom, no cenário atual, com a ajuda americana, a Ucrânia encontrando obstáculos e à sombra de uma possível segunda presidência de Trump, os líderes da OTAN estão pensando numa mudança estratégica. A proposta em questão, que está sendo debatida na sede da Aliança Militar, sugere que a OTAN assuma um papel central na direção do apoio militar à Ucrânia, papel este que, como vocês sabem, tem sido desempenhado pelos Estados Unidos nos últimos 2 anos.
Estamos falando de uma revisão do Ukraine Defense Contract Group, que até agora estava sob liderança americana, coordenando a entrega de armamentos ao campo de batalha. A ideia é que, sob a direção da OTAN, esse esforço ganhe uma nova dimensão. Além disso, Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, propôs um plano ambicioso para angariar 100 bilhões dos membros da aliança para a Ucrânia ao longo de 5 anos. Stoltenberg argumenta que reforçar o papel da OTAN nesse apoio é essencial para uma conclusão bem-sucedida do conflito, claro, favorável à Ucrânia. Ele enfatiza a importância de uma estrutura mais robusta e institucionalizada que garanta previsibilidade e um comprometimento de longo prazo. Esse é um ponto importante para a OTAN visando acelerar as decisões entre seus membros, incluindo, é claro, os Estados Unidos. No entanto, o caminho para essa mudança não parece ser livre de obstáculos. Há resistências, como a da Hungria, liderada por Viktor Orbán, que mantém relações amistosas com a Rússia e se opõe à ideia de colocar o Defense Contract Group sob o comando da OTAN. Além disso, há questionamento sobre como a OTAN mobilizaria os 100 bilhões, dada a falta de mecanismos diretos de arrecadação entre os Estados-membros. Mas o que os Estados Unidos pensam disso tudo? Bom, Lloyd Austin, o secretário de Defesa americano, até o momento, considera que o formato atual do grupo é um fórum muito eficaz. A chegada tardia do secretário de Estado Antony Blinken às discussões acaba adicionando um elemento de suspense sobre o desfecho dessas iniciativas. Mas, na verdade, o desenrolar dessas discussões e decisões vão vir mais à frente, especialmente com a aproximação da cúpula de líderes da OTAN em julho em Washington, que deve ser o momento em que a proposta será discutida e definida. Lá, além de outras questões importantes, o debate sobre a adesão da Ucrânia à aliança militar, que é uma promessa de longa data, também voltará à mesa. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.